Graça e paz, irmãos. Vamos dar seguimento ao culto que nós vamos prestar ao Senhor, porque já começou o culto com prelúdio. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um que aqui está, que o Senhor esteja trazendo aqueles que estão a caminho, trazendo em segurança. E que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Vamos orar, pedindo a Deus as suas bênçãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, graça.
muito obrigada pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nesse momento, Senhor, eu te peço perdão do meu pecado e que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, os louvores que serão prestados ao Senhor nesse lugar, nessa noite. Que subam como cheiro suave, Senhor, diante da Tua presença. Que o Senhor esteja abençoando cada um que aqui está, aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus, que estão enfermos, aqueles que não estavam com vontade de vir, que o Senhor esteja colocando desejo, aqueles que enfrentaram algum tipo de problema, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando-os, que no próximo domingo estejam aqui conosco. Abençoe aqueles que estão, Senhor, do outro lado da tela, também prestando um culto ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada lar, cada irmão. E prestam um culto ao Senhor através das telinhas. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida e que você, se possível, faça uma visita para nós. Se não, procure uma igreja próximo da sua casa para você também cultuar ao nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 111. E teremos uma leitura responsiva. Salmo de número 111. Esse salmo, ele fala da magníficas de Deus, as obras magníficas de Deus. E a gente sabe que são muitas, não é? 111, do 1 em diante. Diz assim: Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Responsiva. Consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Vamos ler outra vez. Eu leria. Eu que li errado, né? Tá. É verdade. Então vamos lá. Aleluia. De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança. As obras de suas mãos são verdades e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Esse é o nosso Deus. A sua aliança e a sua fidelidade é para sempre. E nós estamos aqui porque Ele nos alcançou, somos obras feitas da sua mão, não é? E nós vamos agora louvar ao Senhor, render graças ao Eterno pela sua bondade e misericórdia.
Vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é a nossa estrela da manhã. Vamos lá, igreja. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor.
louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Que nós possamos buscar o Senhor a cada manhã, que nós possamos louvar Ele e engrandecer o nome dEle. Neste momento nós vamos louvar com Tu és fiel. E neste momento, que os irmãos possam louvar e refletir na letra desse louvor, como o Senhor tem sido fiel para conosco. Muitas vezes nós não somos nem merecedores, mas Ele é fiel para conosco. Amém? Vamos declarar essa noite. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. O poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor,
A fidelidade do Senhor é constante. Pode sentar. O que Ele prometeu, Ele jamais volta em suas promessas. Então receba, irmãos. Receba e tome posse das promessas do Senhor. Nós vamos ter nesse momento os nossos dízimos e ofertas. E você que trouxe a sua oferta, esteja colocando, porque o Senhor ama aqueles que dão com alegria. Então é um momento de gratidão, de nós devolvermos ao Senhor tudo o que Ele faz por nós. E irmãos, não é pouco não. Deus tem feito muito por nós, tem acrescentado na nossa casa. Ele jamais deixa o pão de cada dia faltar. E nós somos gratos ao Senhor pela sua bondade. E nós vamos estar cantando Tu És. E os irmãos que estão do outro lado da tela também têm a oportunidade de estar ofertando e louvando a Deus conosco com gratidão no coração. Neste momento, os irmãos podem continuar sentados. Nós vamos estar louvando ao Senhor com este louvor Tu És. Acredito que muitos já conhecem. Nós vamos cantar a primeira parte. E na segunda parte, os irmãos podem ficar de pé para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor juntamente. E este é um louvor que ele fala sobre a água, que jorra a água da vida. E se nós formos meditar na letra deste louvor, nós vamos ir lá quando Jesus estava cansado e passando naquela cidade de Saci. Ele viu aquela mulher tirando a água do poço. E ele sentou ali na beirada daquele poço e pediu um pouco de água. E aquela mulher estava cheia de pecados. Mas Jesus falou para ela: dar-me de beber. E ela deu a água para Jesus. E ele falou assim que ele tinha a água da vida, que é uma água que jamais se acaba. Que nós possamos nessa noite tomar posse e beber desta água da vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra mim ter sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos levantar, vamos adorar o Senhor totalmente juntos. Junto ao poço estava
Nós vamos agora agradecer a Deus com uma oração pela irmã Sandra, nossos dízimos e ofertas.
Oremos, Pai, por toda a provisão, Senhor, que o Senhor tem dado ao teu povo aqui na terra, Senhor. Obrigada, Deus, por nos conceder, Senhor, tamanha graça, Pai. Abençoa os nossos irmãos dizimistas e aqueles que ainda não dizimam, Senhor, que eles possam se organizar, Senhor, tomando posse, Senhor, dessa bênção que é ser dizimista fiel na tua casa, Paizinho. Visita, Senhor, o coração de todos os irmãos dessa casa, Senhor, abençoa seus familiares e que haja prosperidade, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos estar chamando as crianças que venham até a frente para orarmos por elas e em especial hoje pela vida do Asaf. Nós já oramos pela manhã, fizemos aqui uma corrente de oração agradecendo a Deus a vida do Asaf, que completa mais um ano de vida, que o Senhor esteja abençoando ricamente as nossas crianças. Pastor Xande ora pelas crianças. Obrigado. Graça e paz, igreja. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, tua palavra diz que nós devemos ser como as crianças, porque delas é o reino de Deus. Nós aprendemos com a sua simplicidade, com a sua inocência, com o desejo de aprender, com o anseio de ser disciplinado e a possibilidade disso. Porque conforme vamos envelhecendo, as nossas características vão se enrijecendo. Mas a tua palavra reza que se a gente ensinar uma criança o caminho que ela deve escolher, deve andar, deve colocar o seu foco, as suas escolhas, ela mesmo envelhecendo, ela vai permanecer nesse caminho. Por isso, muito obrigado por esse ministério. Muito obrigado por esse serviço, que eu julgo ser um dos mais importantes, se não o mais importante, na vida de uma igreja, que é ensinar as crianças a te adorarem, a adorarem ao Deus único, digno de todo louvor e de toda adoração, e pelo conhecimento da sua palavra, porque ela é a revelação da verdadeira adoração. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, que o Senhor abençoe a cada professor, a cada ministério dessa igreja, a se permitir moldar pelo supremo oleiro, para que nele possa ser colocado a tua glória, a tua graça, o teu ser em plenitude de espírito. É o que nós te pedimos, entregando esta sala, que nós estaremos hoje falando sobre a visão, a ação de Samuel, e também a palavra que o pastor vai trazer aqui esta noite. E fazemos isto, agradecidos por este momento eterno em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a Deus pela vida das nossas crianças, que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas. Nós agradecemos a Deus também pela vida do irmão Tonhão, que está aqui conosco nessa noite. Já fez a cirurgia, nós oramos muito pelo irmão e louvado seja Deus que ele veio e que o Senhor continue te abençoando, irmão Tonhão. Irmãos, nós temos às quartas-feiras, às 19h30, nós temos culto de oração. Nossos cultos têm sido muito abençoados. Nós temos muitas respostas do Senhor na nossa caixinha de oração. Então você é o nosso convidado. Venha interceder. Nós vivemos tempos difíceis e precisamos estar buscando ao Senhor a orientação como devemos proceder em todas as nossas atitudes com a aprovação do Senhor. Também nós temos a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. E está muito bom a nossa lição. Você venha também. Se você não vem, você está perdendo de aprender.
Hoje tivemos uma lição maravilhosa sobre o caráter do cristão, e são lições assim que são super atuais, que nós precisamos estar exercendo, não é, a nossa cidadania cristã aqui na terra, com um bom exemplo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então venha, que Deus vai te abençoar grandemente. Estou passando a palavra para o pastor, e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês, que a palavra fale aos nossos corações e transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Obrigado, irmã Najar, que Deus abençoe a sua vida. Dirigente nova de culto aí. Bom. Nós vamos ter um momento de intercessão agora, irmãos. E vamos orar. Falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós já entoamos louvores em favor do nosso Deus, e Ele merece, porque Ele tem feito maravilhas no nosso meio. E vamos orar. A oração é a chave do sucesso. Você também coloque diante do Senhor aquilo que você está precisando, não aquilo que você quer. Não coloque eu quero, fala Senhor, eu preciso. Porque Deus dá aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer. Coloque aí esses 2 primeiros minutos, ore. Coloque diante do Senhor a sua família, seus filhos, marido, esposa, a igreja em si, que esse ano vai ter eleição da diretoria, e em breve teremos uma assembleia também para escolher a comissão que vai trabalhar. Esteja orando pela nossa igreja, pelos ministérios desta igreja. Oremos. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer-te imensamente, porque o Senhor visita o teu povo, o Senhor responde às orações que são feitas neste lugar, o Senhor responde às orações que são feitas pelos teus servos, e queremos agradecer por todas as respostas de oração que o Senhor nos deu. Muitas vezes, Senhor, não da forma como nós queríamos, mas foi da forma como o Senhor queria.
E foi melhor assim. Porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E estamos satisfeitos, Senhor, felizes, porque o Senhor tem realmente resolvido problemas. O Senhor tem curado. O Senhor tem libertado. O Senhor tem confortado. O Senhor tem exortado. O Senhor tem nos amado, derramado a tua misericórdia, a tua graça sobre nós. E continue, Senhor, respondendo as nossas orações. Somos dependentes e somos carentes, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu mover, precisamos estar na Tua presença, precisamos ouvir a Tua voz poderosa, amorosa, de um Pai que fala com os seus filhos. Muito obrigado, Pai. As orações que foram feitas agora no comecinho, Senhor, nós colocamos diante do Senhor. Não ouvi, não sei o que é, mas o Senhor ouviu e sabe o que é. Então colocamos todas essas orações como numa bandeja diante do Senhor, para o Senhor contemplar e responder segundo a Tua vontade, Pai. Abençoe as nossas famílias, as famílias desta igreja, os maridos, esposas, filhos, netos. Ó Deus, abençoe esta igreja, que em breve terá eleição de diretoria. Esteja já preparando, Senhor, aqueles que hão de assumir novos cargos, novas direções. Mas que seja tudo feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Queremos Te pedir, ó Deus, por aqueles que ainda estão fazendo tratamento. Pelo irmão Marcos, ó Deus, que ainda continua. Mas agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito na vida dele. E que não é pouco. Muito o Senhor fez na vida dele. Mas pedimos que o Senhor continue completando a obra. Que o Senhor não faz nada pela metade. O Senhor complementa. E pedimos que o Senhor esteja trabalhando na vida do Teu servo. Da irmã Cleide, ó Deus, não deixe ela esmorecer, mas dê sempre coragem e ânimo para que ela possa continuar sendo um instrumento usado por Ti para abençoar o seu marido, para abençoar a sua família. Pedimos, Senhor, pelo Tonhão que fez a cirurgia, já está conosco aqui. Muito obrigado pela presença dele aqui no nosso meio, Pai. Esteja trabalhando agora no pós-operatório, Senhor. Esteja trabalhando no pós-operatório da Zene também, Senhor, que fez um transplante. Abençoe a vida da Tua serva, para que ela possa ser eternamente grato por esse milagre que o Senhor também fez na vida dela. Senhor, obrigado, imensamente gratos somos pelo término do tratamento da irmã Luciane, que o Senhor acompanhou desde o início, desde a primeira sessão de químio até a última sessão de rádio. O Senhor estava presente e nós cremos nisso, porque o resultado foi excelente. Obrigado a Deus pela vida da Jane Maciel, que o Senhor também já deu a finalização do tratamento, e Te agradecemos, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida da Tua serva. Ela é uma bênção e queremos que o Senhor continue abençoando a vida dela. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Xande, para que ele possa em breve fazer a cirurgia do joelho, tão importante, tão necessária. Visita, Pai, a casa, a família da irmã Naide, Senhor, que perdeu ente querido, a sua irmã. Visita, conforte e console o coração.
bem como, Senhor, da irmã Judite, que perdeu entes queridos também recentemente, ó Pai. Visite a todos aqueles que estão enlutados, Senhor, que precisa desse conforto, desse consolo, que é só o Teu Espírito Santo é que pode dar, é que pode proporcionar, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos, mas ainda continuamos te pedindo, Senhor, porque somos teus filhos, somos teus servos, e nós não temos a quem recorrer, pois só tu tem palavras de vida eterna, Pai. Abençoe a tua palavra, Senhor, nas nossas vidas, a tua palavra que será lida daqui a pouquinho, que ela possa fazer diferença nas nossas vidas, que a mensagem que o Senhor trouxer fique gravada nos nossos corações, tanto para os irmãos que estão aqui presentes, quanto aqueles que estão assistindo pela live. Abençoe igualmente. Queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Abençoe o Azaf, que está fazendo aniversário, que o Senhor o proteja, livre-o de todo mal, e que ele possa ser esse adolescente, esse jovem, obediente aos seus pais, e a cada dia mais obedecer, que ele possa estar indo bem na escola e estudando na música, Senhor. Está indo bem também na música, mas principalmente, Senhor, que seja um servo fiel e verdadeiro, Senhor. Obrigado por tantas bênçãos, Senhor, e fala conosco nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, não vão embora depois do culto, vamos cantar parabéns para o Azaf, tem bolo para nós ali, não vão embora. Gostaria de convidar todos para se colocar em pé, abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, de 10 a 22. Fácil, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 28, de 10 a 22. Quero meditar com os amados irmãos nesta noite sobre o tema Deus está neste lugar. Vamos falar todos juntos, irmãos? No 3, 1, 2, 3. Deus está neste lugar. Só as mulheres, fala assim, Deus está neste lugar. Só os homens. Deus está neste lugar. Todos, Deus está neste lugar. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 28, de 10 a 22, diz o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência.
A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, podem assentar-se. Irmãos, há 15 dias atrás, nós trouxemos uma palavra aqui, baseada em Isaías 64:4, que falava sobre o mover de Deus. Nesta noite eu quero trazer para vocês, meus irmãos, a importância da presença de Deus e do falar de Deus. E esse episódio marcante na vida de um servo, um dos patriarcas da fé, Abraão, Isaac e agora surge Jacó. A história dele é um pouco diferente dos outros, porque esse episódio ele acontece em meio a uma fuga. Ele estava correndo risco de vida. Interessante estar na presença de Deus, meus irmãos, e ouvir Deus falar conosco. Um pouco do contexto histórico aí, o que estava acontecendo. O Jacó, ele é irmão gêmeo do Esaú, vocês lembram disso, né? Quando ele nasceu, o Esaú nasceu primeiro, mas o Jacó, ele nasceu como? Já grudado no calcanhar do irmão, já querendo puxar, obrigado meu irmão, obrigado. Querendo já puxar o irmão pelo pé já no nascimento. E depois, no decorrer da vida, ele cresceu já grande. Ele enganou o seu irmão uma vez. Lembra lá da primogenitura? Estava com fome, o Esaú, e o Jacó fez uma comida gostosa lá, olha, pegou pela boca, hein? E aí, o Jacó negociou com ele, falou: ó, se você me der sua primogenitura, eu te dou comida. O Esaú falou: por que me vale a primogenitura? Eu quero comer, estou com fome. Vendeu a primogenitura. Então, o Jacó foi esperto. E agora, nesse contexto histórico atual, o que estava acontecendo? Ele enganou o irmão mais uma vez, porque o pai dele, o Isaac, tinha uma bênção para dar para o Esaú.
E a mãe do Jacó, mães, vocês que são mães ou serão mães, nunca demonstre que vocês amam mais um filho do que o outro. Mesmo que goste, não é pecado gostar mais, é do coração. Mas não demonstra isso. O que fez a mãe do Isaac, a mãe do Jacó? Ouviu isso e falou: meu filho, é o seguinte, seu pai vai dar a bênção para o Esaú. E ele foi lá para o campo fazer uma comida, porque o pai dele pediu. Falou: faz uma comida gostosa para mim. Olha, de novo, indo pela boca aí. Aí, o Esaú saiu para o campo para pegar uma caça. E a mãe, muito esperta, falou: ô Jacó, fazer uma comida gostosa do jeito que seu pai gosta aí, dá para ele, e aí ele vai te abençoar. Mãe, você está doida? Mãe, você não está raciocinando bem. Eu sou careca, sou de pelo aqui, não tenho nada. O Esaú parece o Tony Ramos, cheio de pelo. Eu sou careca, parece careca do pastor Otaviano, não tem nada. Mas ela falou assim: não, eu vou dar um jeito. Ela pegou, matou um cordeiro lá, tirou a próprio pelo do animal e colocou. Olha, mãe quando quer ajudar o filho faz de tudo, hein? Mãe, vocês são demais, mãe. Mãe, vocês... E aí ela pegou e colou, não sei como lá, mas pior que deu certo, né? O Isaac até desconfiou quando viu. Meu filho, vem aqui para a bênção. Sim, pai. E ainda perguntou, a inocência do pai: é você mesmo? Claro, eu sou seu filho. Mas chega aqui, aí apalpou, viu que estava peludo. Falei: mas tá estranho, a sua voz está meio diferente. Está parecendo a voz do Jacó. Devia estar gripado, então... Mas, enfim, resumindo, o pai engoliu e abençoou o Jacó no lugar do Esaú. O Esaú, quando voltou, quando foi dar a comida para o pai falou: não, você já me deu comida. Não, pai, estou chegando agora, preparei aqui com todo carinho para o senhor. Não, alguém me deu comida no seu lugar, então. Esse Esaú ficou muito nervoso. E queria pegar o irmão para matar. O texto diz que ele queria perseguir o irmão para matar. Já nasce pegando no meu pé. Depois compra a minha primogenitura. E agora pega a minha bênção? É demais. E a mãe, mais uma vez, a mãe protetora falou assim: Jacó, no linguajar mais popular, rapa fora, se manda, vai embora, seu irmão quer te pegar, ele quer te matar. E aí ele foi para as terras onde a mãe dele tinha parente, seria o tio dele, e ele pegou e foi embora. Só que é longe um lugar do outro, então ele pegou e foi, estava fugindo do irmão. E aí ele parou num lugar chamado Luz. O nome já é bonito. E depois ele vai dar nome para aquele lugar, um lugar mais bonito ainda do que Luz. Luz que vem para espantar a escuridão. Luz que vem esclarecer fatos. Mas agora ele dá um outro nome mais bonito, que vocês viram aqui, que é chamado Betel. Betel, em hebraico, significa casa de Deus. Mas não só casa de Deus, percebe o que ele falou lá no versículo 17? Será Betel, a casa de Deus, e eis que encontrei a porta dos céus. Betel, casa de Deus, porta dos céus. Irmãos, que maravilha. Ele fez isso depois de um sonho. Reparem nos detalhes desse sonho, irmãos. Os detalhes são tudo. Os detalhes são importantes. Qual foi o sonho que ele sonhou? Primeiro ele pegou um travesseiro macio e deitou num colchão, aqueles que afunda. Não, deitou no chão
e pegou uma pedra para servir de travesseiro. E ele dormiu e ainda sonhou. Isso que é o mais estranho, né? Dormir nessas condições, com uma pedra embaixo da cabeça, dormindo no chão e ainda sonhar. E que sonho! E que sonho! Que sonho lindo! Ele sonhou que havia uma escada, os pés da escada ficavam na terra, e o topo ia até o céu. E mais, o que acontecia com os anjos? Subiam e desciam. Percebam a ordem que está. Que os anjos subiam e desciam. Não é que desciam e depois subiam. Subiam e desciam. Essa ordem, guarda ela aí, que ela é importante. E aí depois, quando ele acordou desse sonho, ele disse: Deus está neste lugar e eu não sabia. Irmãos, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Neste próximo. Mas está nesse lugar e nesse lugar, em cada um de vocês. Deus está aí, nesse lugar. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus está nesse lugar. Onde mais será que Deus está e que eu não sabia? Deus está em qualquer lugar que Ele queira estar. Esse é um atributo de Deus chamado onipresença. Ele pode estar em qualquer lugar que ele queira estar. Mas nós sabemos que Ele está nesse lugar e Ele está nesse lugar. Deus está nesse lugar, irmãos, Ele contempla sua alegria, Ele contempla o seu choro, Ele contempla a sua abundância, Ele contempla a sua escassez, Ele contempla a sua enfermidade, Ele contempla a sua cura, porque Ele está nesse lugar. A presença de Deus, irmãos, é tão importante quanto o mover de Deus. O mover de Deus que a gente viu que é importante, em Isaías 64:4, que Deus se move em favor daqueles que o temem. Mas Deus também está neste lugar. E é importante, meus irmãos, saber que Deus está presente, porque a presença dEle faz toda a diferença, De Deus estar presente na nossa vida ou ausente. Deus até respeita. Se você não quiser que Deus esteja presente, Ele até aceita. Porque é o livre-arbítrio. O homem escolhe ou estar na presença de Deus ou estar no mundo. Escolhe. Faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas é melhor escolher estar onde Deus está. Deus está nesse lugar. E o que acontece quando Deus está presente? Em primeiro lugar, Deus está presente e ouve as nossas orações. Responde no tempo certo, como quiser, porque quiser, como quiser. Mas que Deus ouve. Deus ouve, porque Deus está nesse lugar. E Jacó chegou a essa conclusão quando ele despertou do sono. E ele começou a se lembrar que havia uma escada no seu sonho. E essa escada, olha a tipologia de Jesus. Irmãos, é importante no texto você perceber que há Jesus. Ele está falando de Jesus. Como
pastor, nós estamos em Gênesis. Jesus veio lá no Novo Testamento, um tempo depois. Não, Jesus está presente. A escada, essa escada que ele sonhou, vocês perceberam que ela tem um posicionamento do pé e do topo. Vocês já pararam para pensar, quando Jesus foi crucificado, braços fechados ou braços abertos? Braços abertos. A parte central não parece uma escada? Jesus não é o intermediador, o intercessor entre o homem que está na terra e Deus que está no céu. O que significa essa escada? Senão a cruz de Cristo que liga o homem pecador ao Deus Santíssimo. Jesus morreu de braços abertos, mas deixa eu falar para vocês que ele ainda está de braços abertos para abraçar quem quiser se aproximar dele. Deus promete para Jacó aqui, que toda a terra que ele estava ali presente, ele ia dar qual parte? Quais os pontos cardeais que aparecem aqui? Até a aula de geografia a gente tem aqui. Quais os pontos cardeais que Deus falou para ele? Que ele daria para Jacó? Norte, sul, oriente, ocidente. A cruz de Cristo aí. Percebeu o detalhe? Norte, sul, leste, oeste. Os pontos cardeais. Toda aquela terra ele receberia. Mas olha como a simbologia da cruz de Cristo. Isso é uma tipologia de Jesus. E o fato de Deus se revelar ao homem, isso é chamado na teologia, guarda esse nome meio esquisito, mas é teofania. Teofania, Deus se manifestando para o ser humano. E Deus se manifesta de uma forma tremendamente especial para Jacó. E já fala para ele o prenúncio do que vai acontecer lá no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, no tempo certo, em que a cruz de Cristo será vista, literalmente, mas aqui é um prenúncio já da cruz de Cristo. O fato dos anjos estarem subindo, irmão, sabe o que acontece? Eles estão levando as nossas orações até Deus. E voltando, trazendo as respostas. Você crê nisso? Você crê que os anjos são seres espirituais que estão a nosso favor? Tá, então leia Hebreus 1,14, que diz o seguinte, sobre os anjos. Anjos, espíritos ministradores que servem aos que herdarão a vida eterna. Está falando de você. Está falando de mim. Quando fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Tantos livramentos que Deus fez na sua vida. Ele usou quem? Os anjos. Anjos são seres espirituais, você não consegue ver com esses olhos, eu consigo ver com os olhos da fé. Mas são espíritos ministradores que servem aos que herdarão a vida eterna. Os anjos estão a nosso serviço. E eles estão a nosso serviço, levando as nossas orações até Deus e depois trazendo as respostas. A oração é a chave para sentirmos a presença de Deus. É o termômetro. É a oração. Quanto mais você ora, mais você se sente na presença de Deus. A oração é a chave para ouvirmos também a voz de Deus.
Não somente estar próximo de Deus, mas ouvir. O que aconteceu com Jacó é que ele viu a presença de Deus, ele sentiu a presença de Deus e ouviu Deus falar com ele. A oração é a chave para nós ouvirmos Deus falar conosco. E percebam que a presença de Deus, ela é perceptível. Você sentiu, nessa semana que passou, você sentiu em algum momento que Deus estava presente na sua vida? Se você não sentiu, você está muito desligado. Porque Deus está nesse lugar e está aí nesse lugar. A presença de Deus, ela é perceptível, ou seja, dá para se perceber. Não dá para ver, mas dá para sentir a presença de Deus, dá para ver o mover de Deus e dá para ouvir a voz de Deus. Eu estava orando há algum tempo até fiz pedido aqui na quarta de oração, que está uma bênção a quarta de oração. Irmãos, eu precisava das respostas essa semana que passou. Eu falei, Senhor, eu não quero te apressar. E não é porque eu quero, é porque tem um contrato, tem prazo. Senhor, eu não sei como vamos resolver. Eu só sei, Senhor, que precisa ser resolvido. E eu tenho colocado já uns 20 dias diante de Deus. Porque o prazo estava chegando e nada acontecia. A última semana, eu ia dormir meia-noite, acordava às 3 da manhã e não conseguia dormir mais. Assim, pensando, como Deus vai resolver? Porque eu já fiz o que era possível fazer. Tem hora que você faz tudo o que é possível e você fala, Senhor, agora é com o Senhor. Mas aí você fica tentando imaginar como Deus vai se sair dessa. Como é que Ele vai fazer? Resumindo, irmãos, hoje é domingo. Na sexta-feira Deus respondeu 90% dessa oração. 90%, falta 10%. Eu não sei como Deus vai resolver também. Mas eu confio que em breve vai se resolver. Mas 90% já está resolvido. Aí eu só fui vendo as respostas de Deus vindo. E eu me alegrando, dormindo até melhor. E sentindo a presença de Deus, sabendo que veio dEle. Eu tenho certeza, irmão, 100% de certeza, 1000%, porque pelo lado humano não daria no prazo, e para Deus deu. Eu sei que eu pus um pouco Deus na parede por causa de prazo, mas a gente tem que deixar Deus fazer. Mas Deus foi tão misericordioso, tão bondoso, tão gracioso, que Ele respondeu, e num prazo excelente. Por isso que Paulo falou, a tua graça me basta, porque você tendo a graça de Deus, você tem tudo. Essa semana eu vi a diferença entre justiça, misericórdia e graça. Eu vi uma definição que eu achei muito interessante, irmãos. O que é justiça? Vou dar um exemplo. Um garoto de menor pegou o carro do pai, saiu, estourou o carro no muro do vizinho. Justiça. O vizinho falou, vou falar para o seu pai, você vai ter que pagar. Se vira com o seu carro e eu quero o conserto do muro. Justiça. Misericórdia. Olha, garoto, eu não vou falar para o seu pai, mas você vai ter que dar um jeito de consertar meu muro. Mas não vou falar para ele. Graça. Garoto, eu não vou falar para o seu pai que você quebrou o muro. Vou mandar consertar o seu carro.
E quando você fizer 18 anos, eu vou pagar a carta, você vai tirar a carta de motorista. E você vai dirigir. Isso é graça. Viu a diferença? Justiça, misericórdia e graça. Deus é gracioso. Deus é tão gracioso. Como é que Deus dá uma resposta para Jacó de um cara enganador? Enganou o irmão, enganou o pai. Estava fugindo. E Deus dá uma promessa para ele que ele havia feito para Abraão, para Isaac, e agora daria continuidade a Jacó, que a terra onde eles pisariam seria deles, para a posteridade, para toda a descendência. Isso é graça. A presença de Deus na nossa vida, irmãos, é graça. É a graça dele. E sempre quando você fizer uma oração, irmãos, faça como coração quebrantado, desprovido de prepotência, de orgulho, de ira, de raiva. Faça uma oração com o coração quebrantado. E aí essa oração chegará até Deus. Os anjos vão levar para Deus. Essa escada é Jesus. É a tipologia de Jesus. Por isso nós temos que orar sempre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que é o nosso intercessor. Os anjos são apenas servos. Como você é servo, como eu sou servo, os anjos também são servos. E a gente tem que colocar diante de Deus a nossa oração e deixar que os anjos levem. Eu estava na pesquisa vendo um repórter inglês, quando ele fez uma entrevista com a Madre Teresa de Calcutá, e ele fez a seguinte pergunta para ela: Madre, o que a senhora fala com Deus quando ora? Ela respondeu: eu não falo nada, eu apenas ouço. Aí, então ele pegou a deixa e falou assim: e o que é que Deus fala com você? Ela respondeu: nada, ele só ouve. O que você fala com Deus? Nada, eu só ouço. Aí o que ele fala com você? Nada. Olha, o que significa isso, irmãos? Isso significa que o segredo da oração não é falar, não é fazer, é simplesmente ser. O segredo da oração é você ter um relacionamento em profundidade com Deus. Não é aquele relacionamento raso, que você faz a oração só para dormir, só para comer, a hora que acordou, aquela oração rasa. Não, mas é um relacionamento profundo com Deus. É que você não precisa nem verbalizar que Deus, você está tão próximo dele que ele sabe tudo o que está acontecendo. Você não precisa pedir para Deus, porque você sabe o que ele sabe. Tem um relacionamento profundo, íntimo, que às vezes na oração você não precisa nem falar nada. Você não precisa nem ouvir a resposta de Deus. Ela virá. Ela virá. Segundo, Deus está presente e quer nos salvar. Como eu disse, essa escada, que tem um pé na terra e o topo no céu, não dá nem para ver o topo da escada. Ela é Jesus. Ela está ligando a terra ao céu, ela está ligando o homem, que é do pó da terra, a Deus. Esse encontro foi para mostrar para nós, irmãos, que o nosso encontro com Deus é para Ele nos salvar. Salvar do pecado, salvar até de nós mesmos.
O nosso encontro com Deus é para nos impactar. O nosso encontro com Deus é para mostrar que existe vida eterna, que existe algo além da morte, que não morreu, acabou. Existe algo que é muito melhor até. Existe um céu. Não é esse azul que você vê. O céu é a morada de Deus, é o lugar onde Deus mora. Quer lugar melhor para você morar? Onde Deus mora? Não tem. E é por toda a eternidade. E essa escada, ela está querendo nos dizer, ó, para você se encontrar com Deus, morar nesse lugar, você precisa... Está vendo que essa escada é estreita? Porque o caminho que conduz para a salvação é estreito também. E esse caminho chama-se Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra escada, não tem outro caminho. Esse é o caminho que leva a Deus. Deus está aqui, Deus está presente e quer nos salvar. Foi para isso que Ele mandou Jesus Cristo cumprir a missão e cumpriu rigorosamente. Outro benefício da presença de Deus, terceiro lugar, Deus está presente e proverá na sua vida. Vocês viram no texto aqui que o Jacó faz uma condição para Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão, se o Senhor me... ele fala pão e vestimenta. Outro detalhe também. O que a gente precisa para sobreviver? Pão e vestimenta. Foi aquilo que Deus preparou depois da queda de Adão. Ele não está falando de carro novo, ele não está falando de casa. Ele está falando de as coisas básicas da nossa vida. Pão, vestimenta. Senhor, eu quero que o Senhor me dê vestimenta, eu quero que o Senhor me dê pão. Casa, pode ser que não seja minha própria, pode ser que seja de aluguel, mas eu quero um teto, Senhor, eu preciso de um teto. Posso não ter carro, mas tem transporte público. Posso ter um carro que não esteja pago, mas estou pagando. Deus está presente e proverá na sua vida. A presença de Deus faz isso. E proveu para Jacó, proveu até uma família para ele. Ele estava no meio do caminho, ele vai para Harã, casa, tem filhos, depois ele volta. Enganado pelo sogro, é lógico, trabalha dobrado, mas não vamos entrar nessa história. Mas o enganador foi enganado, mas o importante é que ele estava na presença de Deus, e a partir daquele momento ele teve um impacto com Deus, ali ele se converteu. O impacto dele foi muito forte, e ele pediu para Deus o quê? Ele pediu provisão. Se você quiser pedir para Deus provisão, você pode pedir, deve pedir, porque é o essencial para a nossa vida. O emprego para suprir a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Mas Deus dá, independente de você pedir, Deus dá. Sabe por quê? Porque Ele está presente. E a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Toda e qualquer diferença. Você ter Deus na sua vida e não ter Deus na sua vida, faz toda a diferença. Quando você tem Deus na sua vida, o prover dEle, a providência dEle é real. Você sente a presença de Deus, você sente o agir de Deus na sua vida. Como é bom nós estarmos na presença de Deus. Além da providência, do prover de Deus, irmãos, na nossa vida, do alimento, Deus provê também a segurança. Em Romanos 8,31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Presença de Deus na nossa vida.
1 João 4 diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se Deus está em você, você tem tudo, mesmo não tendo nada. Você é tudo, mesmo não sendo nada, porque você tem dentro de você a presença de Deus. Hoje Deus está presente no nosso ser, habita em nós através do Espírito Santo de Deus. É assim que Ele habita em nós. E creia que Deus nunca mais vai deixar faltar nada na sua vida. Depois que você fez o compromisso, como Jacó fez esse compromisso com Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão, vestimenta, se o Senhor me fizer voltar para a casa do meu pai. A fé dele parece que tinha mudado agora, depois do encontro com Deus, depois dessa revelação. Parece que ele mudou, é outro Jacó. Ele já estava pensando em ir para Harã, mas querendo a garantia de Deus para voltar para o pai dele. E eu acho que ele já maquinava na cabeça dele o contrário do que ele tinha maquinado até agora. Agora de fazer o bem, de buscar o perdão do irmão, de buscar o perdão do pai, porque ele queria voltar para a casa do seu pai. Olha o que faz a presença de Deus na nossa vida. Muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda os nossos pensamentos, muda as nossas intenções. Creia, meus irmãos, Deus nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Em quarto lugar, estamos encerrando, daqui 2 horas a gente termina. Deus está presente e nunca nos deixará. Nunca nos abandonará. Esse era o compromisso que ele tinha com Jacó. Deus jamais abandonará os seus servos, irmãos. E há uma promessa de Jesus, o próprio Jesus está lá em Mateus 28:20, que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Amém. O próprio Jesus, eu estarei convosco. Ele falou assim: quando eu for para o Pai, virá um outro Consolador, um outro da mesma espécie, porque é a Trindade Santa de Deus. Virá um outro, é o Espírito Santo, que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Deus estará sempre presente, da parte dele nunca nos deixará. Pode ser que da minha parte ou da sua a gente queira deixar Deus, mas uma vez que você teve uma experiência com essa de Deus ter transformado a sua vida, você não vai querer nunca mais deixar Deus. Venha o que vier, haja o que houver, aconteça o que aconteça, você não vai querer deixar Deus. Passando por momentos difíceis, por momentos fáceis, alegres, tristes, de enfermidade ou de saúde, de escravidão ou de libertação, você não vai querer deixar jamais esse Deus maravilhoso. A vida perde o sentido sem Deus, torna-se sem sentido. Fazer como Paulo, em 2 Coríntios 12:9 fala: a tua graça me basta. A tua graça me basta. E realmente a graça de Deus nos basta, irmãos. Em quinto e último lugar, o que acontece quando há a presença de Deus na minha vida e na sua vida? Deus está presente e quer transformar as nossas vidas. Olha Jacó dormiu conhecendo sobre Deus, ouvindo falar sobre Deus, mas depois da experiência do sonho, agora ele poderia dizer: eu te conheço, Senhor, não de ouvir falar, mas agora de te ver, mesmo que em sonho, mas viu Deus. A teofania. Sentir Deus muda toda a nossa vida.
Estar na presença de Deus muda a nossa história de vida. Muda a nossa história. Quem sentiu, presta atenção, irmãos, quem já sentiu a presença de Deus, nunca mais será o mesmo. Quem já sentiu, quem ouviu Deus falar com você profundamente, nunca mais será o mesmo. A presença de Deus pode dar medo por um momento, mas dá segurança por outro. Alguns outros servos de Deus também tiveram encontros marcantes com Deus. E olha o exemplo, biblicamente falando, de pessoas que tiveram encontro com Deus e as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Olha lá Isaías 6,5 diz assim: ai de mim, porque meus olhos viram o Senhor. Ele se considerava um homem pecador e falava: ai de mim, Deus permitiu eu vê-lo. Ai de mim, os meus olhos viram o Senhor, vou morrer. Mas depois daquele momento de ter visto Deus, e quando Deus fez um apelo, ele disse o quê? Deus perguntou: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele falou: eis-me aqui, o homem mudado, modificado, perdoado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma pessoa que foi transformada por Deus. Moisés, em Êxodo 3,6, ele encobriu o rosto porque temeu olhar para o Senhor. O Moisés, aquele que falou: Senhor, eu não vou conduzir esse povo, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Na realidade, eu estou com medo. Mas Deus o encorajou, porque ele encobriu o rosto porque ele se sentia indigno de estar vendo Deus, de estar na presença de Deus. A presença de Deus é maravilhosa, é gloriosa, é linda. E ele queria encobrir o olhar para não ver Deus. Mas depois, quem foi Moisés? Um grande servo do Senhor, o homem mais manso da terra. O que aconteceu com Elias? 1 Reis 19:13. Depois que ele teve encontro com Deus, a voz de Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? Olha, Deus falando com ele: sai daqui, sai dessa caverna, vai e unges Azael, o rei sobre a Síria. Sai daqui, aqui não é seu lugar. O que ele fez? Saiu estava ali com medo, estava ali encurralado, estava ali preso, entristecido, e de repente ele ouve a voz de Deus. É tudo que ele queria ouvir, é tudo que ele precisava ouvir. E ele ouviu. Elias já era um homem usado por Deus, mas depois que ouviu Deus falar, ficou mais corajoso. Depois da presença de Deus na nossa vida, nós nunca mais seremos os mesmos. Você nunca mais será o mesmo. Se você ainda não teve um encontro com Deus, é Ele que vai marcar esse encontro. Não é você que vai marcar: Senhor, eu quero marcar um encontro com o Senhor. Não, aguarde. Ele que quer marcar um encontro com você. Assim como marcou esse encontro aí através do sonho com Jacó, que tinha todas as condições desfavoráveis para dormir, descansar, relaxar e sonhar. A gente sabe que para a gente sonhar, atingir o sono REM, demora, não é na hora. Você imagine dormindo tendo uma pedra como travesseiro. Mas era propósito de Deus falar com ele, e falou. Jonas nunca mais foi o mesmo.
Jonas 3:3, levantou-se Jonas e foi a Nínive e pregou, e todos se converteram. Primeiro, um Jonas medroso, um Jonas fujão, vai embora, não quer saber de Deus, não quer saber de ouvir Deus, mas aí depois da consequência que foi ficar no ventre de um grande peixe, de lá ele fez uma oração. E aí ele reconheceu que ele precisava estar na presença de Deus, não no ventre de um peixe. Que ele precisaria obedecer à voz de Deus. Que Deus falou claramente para ele: vai para Nínive. Não vou. Mas depois daquele encontro com Deus lá no ventre da baleia, não sei se era baleia, fala um grande peixe, né? Ele fez o que? Ele foi transformado. Irmãos, que pregação maravilhosa foi essa? Ele colocava qualquer pregador no bolso, o Jonas, porque ele foi para a cidade, pregou sobre o arrependimento, até o rei de Nínive se converteu. Olha a transformação que Deus faz quando Deus está presente. Nunca mais seremos os mesmos. E para finalizar, Atos 9:6. O próprio Senhor Jesus tem um encontro com Paulo, um encontro marcado por Deus. Caiu até do cavalo e Paulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Olha, já começou a chamar Jesus de Senhor. Aquele que perseguia a igreja de Cristo, de repente ele viu Jesus falando com ele. Quem é? Ou melhor, ele fala: Senhor, que queres que eu faça? Independente de quem eu sou, do que eu fiz, do que eu venha a fazer. Depois do encontro, ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem é, Senhor? Primeiro ele faz a pergunta, né? Quem é, Senhor? O que está acontecendo? E ninguém via mais, só ele via. Isso foi uma teofania também. E aí ninguém vê nada, só vê Paulo conversando, ele está maluco, está doido. Não, encontro com Deus, a presença de Deus fazendo toda a diferença. Ele já levanta, chamando Jesus de Senhor. Senhor, e ainda, que queres que eu faça? E Paulo, depois vocês vão ver, foi um dos ícones do Novo Testamento, se não o maior ícone do Novo Testamento, que Deus usou, que Deus amassou, que Deus espremeu, que Deus provou, mas aprovou. E aí Paulo fez essa obra grandiosa, e o evangelho chegou até nós, por causa do apóstolo Paulo, senão não estaríamos aqui hoje, o evangelho não teria chegado aqui, porque pela obra missionária de Paulo, o evangelho se difundiu nos quatro cantos da terra, e chegou até nós. Depois do encontro com Deus, não tem quem fica de pé, não tem quem não é transformado pelo poder de Deus. Deus está nesse lugar, e eu sei que está. Deus está aí com você, e eu sei que está. Agora aguarde a grande transformação que Deus vai fazer na sua vida. Ou você vai demonstrar a grande mudança, a grande diferença que Deus fez na sua vida. Quantos irmãos que Deus impactou? Quantos servos que Jesus impactou? Por causa da sua presença, por causa da sua voz. E a sua voz vai ficar
ecoando nos nossos corações. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, que falo contigo. Eu sou Jesus. Assim como Deus falou poderosamente na vida de Jacó, já com o prenúncio da cruz de Cristo, Deus hoje também fala com você. Século 21, Deus fala hoje com você. Deus quer impactar a sua vida, Deus quer mudar a sua vida, mudar a forma mesquinha, rasa e pequena que nós temos de Deus. Seu Deus é pequeno demais, na sua mente só, porque Deus é infinitamente maior, para fazer mudanças, transformações, que precisam ser feitas. Coloque diante de Deus: Senhor, tenho te servido, mas não tenho sentido a tua presença, quero sentir a tua presença. Prepare-se para grandes transformações, mas é importante nós termos esses impactos na nossa vida, Deus falando conosco, que a nossa oração possa chegar até o trono de graça, subindo com os anjos, descendo com as respostas para a sua vida, porque Deus se importa com você, você é importante para Deus, Deus se importa com você, Deus quer te salvar, te curar, libertar. Se você já tem um encontro com Deus, amém, glória a Deus, mas se não teve ainda, pode ter sido hoje, com você aí, com você aqui. Deus pode estar querendo marcar um encontro com você. Às vezes parece que Deus pega a gente pelo colarinho assim, dá aquela sacudida. Eu estou aqui, eu estou presente na sua vida. Por que você está duvidando? Por que você acorda às 3 da manhã? Preocupado se eu que tenho a resposta. E Deus tem a resposta mesmo, irmãos. A presença dele faz toda a diferença. Creia nisso e viva isso na sua vida. Não tem lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Não tem palavra mais gostosa de se ouvir do que a voz de Deus. Creia nisso. O meu desejo é, sinceramente, se você ainda não teve um encontro real com Deus, como esses servos aqui tiveram, meu sonho é que você tenha um encontro. Não sei a forma como Deus usou sonho, usou alguém caindo de um cavalo, não sei, Deus tem as maneiras dele fazer. Eu só sei que eu estou na presença de Deus e quero continuar, irmãos, porque a presença dele na minha vida é fundamental, é importantíssima, e eu espero que na vida de vocês também sejam dessa forma, uma presença real, uma presença impactante, uma presença que faça mudanças na nossa vida, que mude o nosso caráter, que mude os nossos pensamentos, que mexa nas nossas atitudes, que altere as nossas intenções para melhor. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que sempre fala conosco, Senhor. Nunca volta vazia, eu tenho certeza que encontrou corações sedentos, corações querendo ouvir a tua voz, querendo a tua presença, Senhor. Abençoe a vida daqueles que ouviram essa palavra nesta noite, Senhor. Seja na live, seja presencialmente, mas que o Senhor possa continuar falando de forma impactante na nossa vida, de forma a fazer mudanças, as mudanças que o Senhor quer. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, e que o Teu Espírito Santo nos faça entender a mensagem que foi proferida nesta noite, Senhor, não por ter sido eu, mas por ter sido a Tua palavra, por ter sido a Tua mensagem, meu Pai. Nos abençoe, fale conosco,
tenha um encontro marcante conosco, Senhor. A Tua presença é tudo na nossa vida. A Tua presença é fundamental na nossa vida, Pai. Abençoa esta igreja, nossas famílias, meu Pai. Nos dê uma semana de paz na Tua presença. Responda, Senhor, as nossas orações. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar. Deus abençoe a todos. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente.
firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou, o amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de